Muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano, um prazer ter você aqui hoje. Não sei se você sabe, mas a gente está fazendo uma série, uma sequência das feridas emocionais. E nós já falamos sobre a ferida da rejeição, já falamos sobre a ferida do abandono, e hoje a gente vai dar aqui uma pincelada, nós vamos misturar um pouco para ficar mais claro para vocês aí sobre a ferida da rejeição e do abandono e o como elas acabam se misturando muitas vezes no nosso dia a dia. Então, fica aqui com a gente até o fim, que tem muita coisa legal para você saber e conhecer sobre isso, né? E aplicar aí, de repente, no seu autoconhecimento na sua vida. E se você não é inscrito no canal, por favor, aproveita e se inscreve, que a gente agradece muito, porque o canal pode se expandir mais, né, a partir disso daí. E também não deixe de compartilhar, se você achou o conteúdo interessante, importante, compartilhe, por favor. Então vamos lá. Eu sou a Alexandra Fogatti, estou aqui com as parceiras Alessandra Schirman e a Cintia Almeida, e vamos partir para o nosso conteúdo, então. A ferida da rejeição, ela é considerada uma das mais profundas das 5 feridas emocionais, né? Ela nasce muito cedo, até 1 ano de idade, né? Muitas vezes até na gestação. E a criança que vive essa ferida, ela sente que ela não tem direito de existir. E aí não é apenas não gostaram de mim, não, é algo mais profundo, né? Eu não deveria nem existir. Na psicanalítica, essa ferida das primeiras experiências narcísicas, né? Quando a criança busca no olhar dos pais a confirmação da sua existência. E se esse olhar for frio, for crítico, for distante ou invasivo, a criança ela internaliza, né? Ela internaliza que tem algo errado com ela. E isso, na vida adulta, né, essa pessoa vai tender a desenvolver a máscara que é do escapista ou do fugitivo, né, que é evitar o tempo inteiro de ocupar espaços, evita conflitos, evita se expor. Ela prefere sempre se esconder do que correr qualquer risco. Para quê? Para não ser rejeitada novamente. E aí ela pode ter dificuldade de se impor, ela pode ir para uma autossabotagem, ela pode sentir vergonha de ser quem ela é, né? Não se expressar adequadamente, pode fugir emocionalmente quando ela sente que ela pode não ser aceita naquele meio. A pessoa evita se expor no trabalho, por quê? Por medo de ser julgada, né? E ela, por exemplo, um exemplo, né? Ela não posta foto porque pode se sentir que vai ser inapropriada a imagem dela, então aquilo dá vergonha para ela, né? Então ela não quer se expor. E diante de qualquer crítica, ela pode entrar num colapso interno, então ela vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade em expor a própria expressão, né? Ela vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade em expor os seus pensamentos, a sua própria expressão, exatamente para fugir, né, de não incomodar, de não ser vista ou de ser rejeitada de novo. Então, ela pensa sempre, vem aquele pensamento, né? Se eu não me mostrar, não vão me ferir. Então, ela está sempre se protegendo, mas é um preço alto, né? Um preço que vai criando uma solidão, e uma solidão muitas vezes imposta por ela mesma, porque a dor da rejeição, ela também é uma dor de identidade, né? É sobre o não se sentir digno de existir, é rejeitar a si como se é, entende? Então é uma dor que ela abrange, vai doendo, vai isolando a pessoa, tá? Então, é, agora, Lê, você pode trazer um pouquinho da dor do abandono, né? Com você. Sim, é isso aí. Então vamos lá. Então, diferente da rejeição, a ferida do abandono ela tá ligada então à sensação de não ter apoio, né? Não ter a presença ou uma sustentação emocional. Então, o abandono ele não atinge primeiro a identidade, né? Como no caso da rejeição, ele atinge o vínculo. Então, aqui a criança não sente que não deveria existir, ela sente que foi deixada sozinha. Então, ela se sente, é a ausência, é o vazio, é o medo de ficar sem o outro.
psicanaliticamente falando, então tá ligado às experiências de ausência física ou emocional. Então, pais que estavam presentes de repente, mas indisponíveis, né? Ou que realmente se afastaram, né? Então, a criança ela aprende que o amor vai embora. E aí, lá na vida adulta, essa ferida ela se manifesta através da máscara do dependente. Então, são pessoas que têm medo da solidão, que têm medo de não serem amadas o suficiente. Então, elas podem, normalmente, né, essas pessoas, elas buscam constantemente a aprovação dos outros, né? Elas têm dificuldade de ficar sozinha, de criar vínculos intensos e, às vezes, e sentem ansiedade, quando o outro se afasta. Então, alguns exemplos práticos aí no cotidiano, né? Então, ansiedade quando o parceiro demora para responder uma mensagem. Então, né, enquanto a pessoa não responde, ela fica ali, né, se sentindo abandonada, né, e fica aflita, né, enquanto não recebe a resposta. Então, ela tem um medo intenso de términos, tem dificuldade para encerrar ciclos, tem uma necessidade constante de confirmação, né? E não é dela, é dos outros. Então ela precisa o tempo todo da aprovação dos outros, né? Como eu havia falado. E energeticamente, ela sente uma fragilidade muito grande no chakra cardíaco, né? Que é o coração. Então, os cordões energéticos de dependência, eles são intensos e o campo emocional, ele é bastante oscilante. Então, trazendo aqui algumas diferenças, né? Então, enquanto a rejeição pensa, eu não sou suficiente para existir, o abandono pensa, eu não consigo sem você. Então, a dor aqui ela é relacional, é o medo de perder o amor e o apoio, enquanto a rejeição evita a proximidade para não ser rejeitada, o abandono busca a fusão. Ela cria essa dependência, né? Então, quem carrega o abandono, ele se apega, e quem carrega a rejeição, ele se esconde. E para a gente falar um pouco mais sobre as diferenças, então, Cíntia, agora com você. Olá, pessoal. Vamos continuar então aqui com as diferenças, mas agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças na prática e depois uma reflexão no final para vocês. A pessoa com a ferida da rejeição, ela tende a se afastar antes que o outro a rejeite. Ela se fecha, ela desaparece. Já a pessoa com a ferida do abandono, ela faz o oposto. Ela se apega, ela se intensifica, tudo fica muito forte para garantir que o outro não vai embora. A rejeição, ela gera um isolamento. O abandono vai gerar uma dependência. A rejeição vai dizer: se eu não me mostrar, ninguém pode me ferir. Já o abandono diz: se eu segurar bem forte, ninguém vai me deixar. Percebe a diferença energética? Uma foge do vínculo, a outra teme perder esse vínculo. Na prática clínica, é muito comum que essas duas feridas coexistam, e é muito comum que as pessoas confundam mesmo essas duas, porque elas parecem que são semelhantes. Porque a criança pode ter sido criticada, que é uma rejeição, ou emocionalmente negligenciada, que daí seria um abandono. Então nasce um padrão meio ambivalente. A pessoa se aproxima intensamente, depois se afasta com medo de não ser suficiente, depois sofre por medo de ser deixada. É um ciclo. Por exemplo, no relacionamento amoroso, no início a pessoa entrega tudo, dá tudo que ela pode. Depois começa a achar que já não é boa o suficiente. Daí ela vai se distanciando emocionalmente. O parceiro percebe isso e também se afasta. Daí a pessoa que começou esse ciclo, ela entra em pânico por medo do abandono. Ela vive presa entre esses dois medos: medo de não ser amada por quem é e medo de ficar sozinha. E energeticamente, a gente vê um campo relacional totalmente desorganizado, uma oscilação entre retração e dependência, plexo solar contraído e o cardíaco totalmente instável. Psicanaliticamente, isso pode indicar falhas na constituição do self, ou seja, do eu, segurança de apego, e uma diferença essencial. Rejeição dói lá na identidade, abandono dói no vínculo. A rejeição pensa: eu sou inadequado, enquanto que o abandono pensa: eu vou ficar sozinho. Quando se misturam, a pessoa sente: eu não sou suficiente e ainda vou ser deixado. Na vida prática do dia a dia, isso aparece como o medo de falar em público, na dependência emocional,
na escolha de parceiros indisponíveis, na autossabotagem, na dificuldade de terminar relações tóxicas, na sensação constante de um vazio. Mas existe algo muito importante. Nenhuma dessas feridas definem quem você é. Elas são experiências emocionais, não são você, não são a sua essência. Então, o caminho de cura para a rejeição é uma reconstrução da autoimagem, trabalhando profundo com a criança interior, validação do direito de existir mesmo. Se dê esse direito, permita-se ser. Já para o abandono, um fortalecimento da autonomia emocional, aprendendo a sustentar a própria presença, devolvendo uma segurança interna. Quando misturadas, terapia focada em vínculo seguro, integração do eu que se esconde com o eu que implora, a reorganização energética de um campo afetivo. Mas talvez o ponto mais importante seja esse aqui. Nenhuma dessas feridas é defeito, são adaptações. A criança fez o melhor que pôde para sobreviver emocionalmente. E agora, o adulto pode escolher não viver mais em modo de defesa, mas em modo de consciência. O caminho de cura passa por desenvolver a autoaceitação para quem vive a rejeição, a autonomia emocional para quem vive o abandono. Quando aprendemos a nos acolher internamente, deixamos de buscar no outro aquilo que só nós podemos nos oferecer. E talvez a grande pergunta seja: hoje, nas suas relações, você foge ou você se apega? Rejeição e abandono, quando a dor é de existir ou de ficar sozinho. E com esse vídeo de hoje, a gente espera ter ajudado um pouquinho vocês a fazer essa diferença. Quem ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos que falam especificamente sobre abandono e rejeição, vai aí no canal. A gente vai colocar aqui até para vocês procurarem, acharem mais fácil. E a partir da semana que vem a gente continua com as outras feridas. Mas antes, se você gostou desse vídeo, se você acha que vai ajudar alguém, encaminhe esse vídeo para alguém, ativa lá o sininho, que toda semana a gente está com um vídeo novo. E a gente vai ficando por aqui essa semana. E até a próxima semana com a próxima ferida emocional, então. Obrigada, meninas. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.